Olá, bom dia, Zé. Bom dia a todo mundo que está Bom participando dia, bom dessa dia. mais uma sessão. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Zé. Só para Eu a que galera agradeço. que começou agora, eu só vou dar uma geral de como funciona. Vai rolar uma conversa de 30 minutos no inicial, com umas perguntas que eu e o Zé preparamos antes. E aí, se você tiver. E aí, depois a gente vai ter uma hora, né, uns 20 minutos só de pergunta dos alunos, então guardem aquelas suas perguntas para esse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a primeira conversa, coloca no chat que tem uma pergunta ou a pergunta em si, e aí a gente pode integrar isso na nossa conversa. E é isso, Zé, muito obrigada por estar aqui. Se você pudesse, só para a gente começar a dar uma breve descriçãozinha do quem é José Vinícius, para gente depois seguir com as perguntas que a gente preparou. Bom, quem é José Vinícius é uma coisa difícil, né? Mas vamos lá. Bom, eu estou envolvido no meio de arte, no meio cultural, basicamente desde sempre, né? Desde criança sempre fui gostei muito de música, de teatro, de todas essas atmosferas artísticas. E aí, com 13 anos, acabei entrando na minha primeira produção, A Noviça Rebelde. E aí, desde então, o mosquito do teatro musical, principalmente, acabou me picando. E aí, assim como o corona não tem vacina, não tem nada. E aí, desde então, eu venho traçando minha trajetória nesse setor cultural. E dentro desse setor cultural já atuei como ator, diretor, mas ultimamente o que eu venho focando muito é como produtor, né? Então, ali dentro da T4F, acabei passando 6 anos dentro da T4F, fiz mais de 16 projetos com eles. Dentro deles eu cuidava da divisão de teatro da companhia, então ali dentro a gente desenvolveu Fantasma da Ópera, Wicked, Les Miserables, assim como musicais brasileiros, como Antes Tarde do Que Nunca, o Dois Filhos de Francisco, e também atuei em festivais da companhia, como o famoso Lollapalooza. E por aí vai. Legal. Vamos começar, né, pela parte acadêmica. Você parece que se formou, né, se formou em publicidade. Publicidade não é artes, né? Como que foi? Primeiro, por que publicidade? De onde veio essa vontade? E por que a FAP, né? Dentre todas as Sim. opções. Eu acabei fazendo intercâmbio para os Estados Unidos durante meu segundo ano do ensino médio, metade do segundo, metade do terceiro. E lá fora eu acabei encontrando uma forma de uma estrutura de colégio, uma estrutura que valorizava muito o artístico, né? Que valorizava muito o cultural. Voltei do intercâmbio com a intenção de fazer faculdade no exterior e com aquela ideia fixa de teatro musical. Só que aí eu comecei a pensar muito sobre quais são os futuros, né, dessa carreira, qual que é o quão árduo é o trabalho de um ator, o quão árduo é um trabalho de alguém que trabalha nessa área. E eu sempre fui uma pessoa que olhava muito, mesmo quando eu estava no palco, eu sempre me envolvia muito no som, muito na luz, muito em todos esses departamentos. E aí comecei a entender que eu gostava muito da big picture, gostava muito de ter esse olhar atento. Aí eu falei, bom, já sei, tipo, para eu poder ganhar dinheiro, até porque na cultura, às vezes a gente tem que ter esses tipos, a gente às vezes escuta isso das outras pessoas não, porque se você for ator, você não vai ganhar dinheiro, até você entrar na Globo, existe todo um caminho aí vasto. E eu falei, bom, eu acho que assim, vou unir a minha disposição em trabalhar tipo no backstage, de criar com o meu trabalho de ator, e com isso vou virar um produtor. E aí, na hora que me veio esse insight de ser produtor, eu comecei a enxergar o que os produtores faziam no mercado, fizeram de graduação. Grande parte dos produtores, eles acabam fazendo rádio e TV, cinema, ou outras áreas que acabam, de certa forma, também envolvendo a parte técnica da cultura, ou a parte técnica de você fazer,
de você desenvolver, né, uma direção, um olhar mais artístico. Só que aí eu entendi aí eu comecei a ver uma fragilidade no segmento em que grande parte do produtor, uma das funções dos produtores grandes, e principalmente no momento em que eu me encontro também, é você poder captar recursos, de você poder chegar numa empresa e você pedir dinheiro. E aí, para quem que você pede dinheiro? Você pede para o diretor de marketing. Sua conversa vai ser sempre com alguém do marketing. Aí eu falei, bom, então, tipo, talvez o marketing pode ser um plano B muito bom para mim, mas também pode agregar muito na minha profissão. E foi assim que eu acabei escolhendo, tipo, seguir para publicidade e propaganda, tipo, uma área completamente diferente do que até os meus colegas de profissão fizeram, mas isso foi uma das coisas que me fez crescer muito no meu segmento. Eu acho isso muito, muito legal, essa conversa de trajetória, sabe? Porque você sabia que você queria trabalhar com teatro e aí você procurou oportunidades dentro da área que você queria trabalhar, encontrou a produção, que é algo que te dá a possibilidade de uma coisa que é um pouco mais estável do que a carreira do ator, né? Que é a questão de você ter um pouco mais de agência sobre o que você vai, sobre o que você produz, e aí você olha para as pessoas ao seu redor que tem essa bagagem e ver o que está faltando ou com quem você vai interagir. Eu acho que isso é um movimento que eu acho super interessante e importante, né, nessa questão de escolher carreira, porque no final das contas não adianta só saber que vai trabalhar com teatro, né? Você tem que saber com o que exatamente, quais são as habilidades que essas pessoas precisam. Eu acho isso sensacional. Você tem, né, algumas experiências práticas de como você usou a publicidade ou o que você aprendeu no curso, né, de publicidade para o seu trabalho enquanto produtor? Uhum. Antes disso, deixa eu só responder outra pergunta que eu não respondi, né? E aí, com isso, eu acabei escolhendo ir para a FAAP, porque era uma instituição que eu via que valorizava muito a cultura, né? Então, você entra ali na FAAP, você tem um museu, você tem todo um aspecto cultural, você tem uma grade de história da arte, de epistemologia, é, é, foi isso que me fez escolher a FAAP. E a FAP também foi muito boa para mim, não apenas justamente na construção dos meus ideais e construção do meu raciocínio, né? Mas também porque a FAP também tem um centro de empreendedorismo ali dentro, em que hoje está cada vez mais forte, mesmo não estando mais na FAP, eu acabo me envolvendo muito ali com eles dentro de alguns projetos, o que eu acho muito bacana para durante a graduação você tá ali com vários mentores, com várias pessoas podendo desenvolver suas próprias empresas e por aí vai. Durante praticamente toda a minha graduação, eu acabei tendo um pouco uma certa frustração porque eu não encontrava a minha graduação dentro do meu trabalho. Só que aí as coisas começaram a. Só que aí é aquela coisa, né? Ano vai, ano vem, você acaba crescendo, você acaba, tipo, se desenvolvendo dentro da sua profissão e conquistando espaços. E a publicidade, de certa forma, me ajudou muito a poder conquistar um espaço dentro do Fantasma da Ópera, dentro dos últimos projetos que a gente fez dentro da T4F, em que a produção não se envolvia, que era justamente poder colaborar nas estratégias de marketing da empresa, né? Então, o que a gente a Time for Fun é uma empresa, é a maior empresa de entretenimento da América Latina, já esteve assim entre a terceira maior do mundo e é uma empresa completamente segmentada, né? Onde você tem o departamento de show, você tem o departamento de festivais, você tem o departamento de teatro, e basicamente o meu trabalho era fazer a peça acontecer e tipo cuidar da gestão do espetáculo. Só que aí a partir do momento em que eu cuidava da gestão do espetáculo do dia a dia, eu comecei a entender que tipo não, pera, eu também preciso estar atento ao que está saindo na mídia, eu preciso estar atento ao que está saindo nas redes sociais, eu preciso estar atento em como os vídeos, porque não tinha alguém ali dentro da empresa que soubesse melhor do conteúdo do que eu, que estava tipo diariamente com o conteúdo.
Então, enquanto o departamento de marketing estava trabalhando com Lollapalooza, Taylor Swift, com todos os shows, tinha que ter sempre alguém ali focando em, tipo, continuar trazendo o público, porque nós ficamos quase 2 anos em cartaz com o Fantasma da Ópera. Então, era um trabalho muito árduo e que a gente precisava fazer de campanhas e de inovação também, porque, ao mesmo tempo, uma das coisas que existe muito no nosso segmento cultural que os formatos de publicidade são padrões, só que hoje em dia a gente está num mundo tão volátil que assim um anúncio de jornal já não vale mais a pena, já não funciona como funcionava antes, a crítica que sai na Folha já não não tem mais aquele peso. Então, assim, para mim, uma das grandes marcos em que eu consegui ver a minha profissão dentro do meu trabalho foi justamente durante o desenvolvimento do Fantasma, até porque o meu TCC foi sobre o Fantasma da Ópera. Então, eu fiz todo um trabalho justamente de planejamento de marketing, em que a gente conseguiu aproveitar 80% dentro da empresa e com estratégias até que o Fantasma da Ópera, que já está há 35 anos em cartaz, nunca fizeram. Eu lembro que a gente fez uma campanha de lançamento para o elenco que foi muito interessante, que foi tipo bombou assim na época. A gente teve mais de 2 milhões de visualizações em tipo uma semana dentro das nossas postagens, que era justamente a gente brincar com o desmascarar. Então, tipo, a gente pegava os atores e fizemos várias pílulas com eles, tipo, tirando a máscara e revelando quem eles eram. E aí, durante uma semana inteira, eram o ensemble, eram os atores do coro, os coadjuvantes, e aí a gente finalizava com 2 videoclipes que revelavam quem eram os nossos protagonistas. E essa estratégia deu muito certo. E uma das coisas que eu fiquei muito feliz é porque ela já estava dentro do meu TCC e a empresa comprou tipo a ideia na hora, saímos correndo e era a época das greves dos caminhoneiros e o equipamento de filmagem, o equipamento de iluminação quase não chega no dia da filmagem, foi tipo surreal. E o mais bacana para mim foi que o Harry Prince, que é tipo era um dos maiores diretores tipo da Broadway, e era o diretor do Fantasma da Ópera, tipo, ele mandou um e-mail, tipo, dizendo, tipo, essa foi a melhor estratégia que eu já vi, tipo, do Fantasma da Ópera em 30 anos de lançamento de elenco. Muito obrigado. Tipo, foi muito bacana, assim, para mim poder ver isso. E principalmente hoje, né? Hoje eu tô até aqui eu tô aqui dentro de um estúdio que a gente vai fazer uma live com o maestro João Carlos Martins. E basicamente, tipo, eu tô justamente nesse momento com a minha empresa, tipo, gerindo toda a produção da live e toda a gestão artística da live, mas ao mesmo tempo em contato, tanto que, tipo, acabou de me mandar uma mensagem pessoal do Bradesco, da Ernst Young, tipo, e quais são essas entregas, né? Então aí que entra, tipo, o meu olhar como um produtor publicitário no sentido de, tá, o que uma empresa quer, principalmente no momento de pandemia? Então, o que eu posso, com o meu conteúdo artístico, entregar para eles que os outros artistas não fizeram? Então, tipo, assim, para mim, eu fico muito feliz em ter a graduação de publicidade, em poder ter essa cabeça, justamente por conta de eu conseguir, de certa forma, unir o útil ao agradável, sabe? Sim, eu acho que por exemplo, essa campanha do Fantasma é uma ideia que só alguém que entende o mercado do teatro musical pode ter, porque você sabe a importância de você falar, nossa, esse é o nosso elenco, mas é sempre uma coisa que é feita meio batida, sabe? Todo mundo espera por isso, mas ninguém faz alguma coisa com isso. Então é importante que você tenha o melhor dos dois mundos para ter essa sacada, né, de que seria uma estratégia boa. Mas assim, né? No final das contas, acaba sendo bem raro a gente ver exemplos de pessoas que vieram da publicidade para o teatro especificamente, né? Já é raro para a indústria do entretenimento no geral, mas para o teatro ainda mais, né? Ainda mais difícil.
Como foi a sua trajetória entrando? Eu sei que, né, já fez isso faz muito tempo, já está nesse âmbito musical há bastante tempo, mas que dica você daria para pessoas que querem entrar nessa, né, querem entrar nessa indústria do entretenimento, mas estão nesse momento de ensino médio, né? Meio, o que eu faço da minha vida? Talvez sem os contatos que você teve. Sim. Assim, eu fico muito feliz porque, de certa forma, eu sempre tive muita sorte durante todo esse processo de poder conquistar meu espaço nesse segmento cultural. Mas eu sinto que, tipo, assim como outras áreas, mas principalmente no segmento de entretenimento, você precisa ser uma pessoa que tem basicamente multitasking, sabe? Tipo, então que nem eu produzo, mas ao mesmo tempo eu também, tipo, tenho um olhar artístico de direção, sei fazer um roteiro, consigo, tipo, falar sobre questões técnicas, tipo, com o operador de som, com o operador de luz. Eu acho que o mais bacana, e o que eu sempre digo, é, referente a quem quer entrar no segmento cultural, que você precisa estar sempre aberto a todos os estímulos que a vida te traz, a todos os ensinamentos em que, em que você possa ter. Né? Assim, eu sou muito feliz porque uma das coisas que me fez também chegar onde eu estou hoje é justamente toda a minha trajetória de ensino médio desde do meu intercâmbio, onde a escola que eu fui tinha muitas atividades artísticas, mas o mais legal é que o colégio também entendia a importância dessas atividades artísticas como ensino, né? Como você fazer com que os seus alunos, ao mesmo tempo que eles queiram estar no palco, eles foquem nas disciplinas de matemática, de ciências, tudo mais. Isso faz total sentido. Assim, vou dar um exemplo básico para vocês. Uma vez eu tive que, durante o Wicked, para quem não sabe, tipo, tem uma cena que a bruxa voa. E o sistema da bruxa é um sistema hidráulico e elétrico. Ou seja, quando o sistema chegou aqui no Brasil, eu precisei sair correndo atrás de comprar óleo. Então, tipo, assim, foi muito engraçado, porque aí você começa a lembrar de umas coisas de química que você achava que você nunca ia lembrar, e aí você fala, meu, como isso foi importante, né? Porque aí agora eu sei falar com um cara que vende química, que vende óleo. Então, acho que, assim, para quem tem um interesse em entrar no segmento artístico, tem que ter a cara e a coragem e, tipo, estar aberto a poder ouvir de tudo, a poder estar antenado no seu mundo, porque até mesmo aqui com o João Carlos, né? Para mim é muito bacana a minha relação com o João Carlos, até porque às vezes eu chego na casa dele, ele quer falar de política, eu quero falar sobre notícias, então, tipo, eu já sei que eu tenho que me preparar antes de ir para casa dele, para eu poder, tipo, poder conversar com ele, porque ele vai querer conversar sobre esses assuntos, mas ao mesmo tempo para entender o que eu posso ou não colocar num palco. Sabe, estamos no momento agora de Black Lives Matter, que, tipo, dependendo das ações que eu tenho, que o meu artista tem no palco, isso pode reverter positivamente ou negativamente na mídia. Então você precisa estar sempre antenado. E claro, hoje, diferente de quando eu comecei, existem centros de treinamentos para quem tem interesse em atuar nos departamentos, trabalhar com entretenimento aqui no Brasil. Mas eu também fui atrás de cursos no exterior. Por exemplo, assim, basicamente de 2 em 2 anos eu passo um final de semana em Nova York fazendo um curso com produtores da Broadway, tipo, para poder entender como que as coisas estão na Broadway. Acabei de voltar, inclusive, de um antes do lockdown, para poder entender como que eles estão vendo o mundo lá, para eu poder trazer as referências e, tipo, conhecimentos para cá. E é um segmento de networking.
assim, por mais que a gente ache que os outros lugares não, os outros segmentos não são, todos os segmentos têm seu networking. Claro, no setor cultural, o diploma não é uma coisa em que as pessoas olham, não é uma coisa que as pessoas olham, mas assim, eu só consegui o que eu consegui por causa do meu diploma. Eu só consegui crescer o que eu cresci por conta dos estímulos que a minha faculdade me passava, de tipo, como você pensar o mundo, como que você vai pensar para vender um anúncio, como que você vai pensar para vender E às vezes, o bacana também é que a indústria de entretenimento, ela não é taxada no sentido que para você trabalhar, você tem que fazer uma faculdade de publicidade, você tem que fazer rádio e TV, você tem que fazer cinema. Pelo contrário, assim, uma das graduações que eu queria fazer também era administração. Porque hoje, basicamente, tipo, 30% do meu dia é em cima de planilha. Sabe? É sabendo como que eu vou gerir uma equipe de 150 pessoas e também como que eu vou gerir um orçamento de 50 milhões de reais. Então, tipo, são capacidades técnicas que você vai adquirindo ao longo do tempo, mas que quanto mais você procura outras ferramentas, e não digo apenas como graduação ou uma pós-graduação, mas cursos livres, cursos técnicos, isso vai acrescentar muito na sua trajetória. Eu acho bacana porque isso sempre foi uma coisa que o entretenimento colocou muito em tona, e hoje em dia a gente vê um mundo tão volátil em que basicamente todas as profissões precisam disso, né? Precisam cada vez mais se especializar, precisam cada vez mais ir atrás de entender um pouco aquilo, entender um pouco mais um outro ar e se inovar. Eu acho que você falou de 1 zilhão de coisas, né? Eu acho que o interessante foi o que você traz de mostrar para as pessoas que não adianta só saber o que você quer, mas também se colocar na posição ou nos ambientes que vão te propiciar você desenvolver o que você quer, né? Então, desde a escolha de tipo ir para um intercâmbio, mas já estar no intercâmbio focado nessa questão do teatro, como ir para Nova York, mas focado nessa questão do teatro, fazer publicidade pensando na questão do teatro. Então, assim, juntar uma infinidade de habilidades e usar sempre isso para o favor do que você quer fazer e se colocar naquela posição de, olha, eu vou aprender sobre esse 1 zilhão de coisas e me posicionar diferentemente no mercado por conta das minhas habilidades. Antes da gente abrir para perguntas, porque tem várias já chegando aqui no chat, eu queria falar um pouco mais da sua produtora, né? Como que foi a transição de, tipo, trabalhar em uma grande, né, empresa de eventos para ir para a sua própria, para como que funciona isso? Conta um pouco mais sobre isso para gente. É um desafio em termos de tudo, porque você tem que ter muita resiliência, você tem que ter muitas noites de sono mal dormidas, mas eu acho que, na verdade, eu sempre estive muito, mesmo ali dentro da T4F, eu sempre tive muitos meus projetos, né? E desde pequeno eu sempre tive os meus projetos e, de certa forma, sempre quis tocar muito esses projetos. Mas aí, a partir desse momento, você começa a ter um cuidado maior, até porque você precisa construir esse mecanismo que há 6 anos atrás eu tinha todos os dias para mim, desde um departamento de marketing, desde um departamento de financeiro, desde tipo até mesmo título para você produzir. A minha produtora, a gente já vem desenvolvendo vários projetos, mas eu sempre foquei muito em projetos menores, e o mais bacana para mim é que agora as coisas vêm crescendo cada vez mais, né? Hoje, tipo, eu estou junto com o João Carlos em sociedade de vários projetos, justamente, e tipo,
gerindo a produção da live de comemoração dos 80 anos dele. Mas tudo isso foi muito fruto de um networking, de poder conhecer todos os lados da indústria, mas principalmente uma coisa que eu sempre busquei muito durante a minha trajetória é eu poder me aproximar das pessoas, independente daquela pessoa ser um empresário do João Carlos, um empresário de um artista grandioso, mas também do técnico de som, do técnico de luz, das pessoas que estavam ali. Eu sempre acreditei muito e acredito que o teatro é algo em coletivo. Então, a gente não faz teatro sozinho. Então, eu sempre precisava ter as pessoas muito próximas de mim, até porque se em algum momento eu tivesse algum problema, e o teatro sempre mostra isso, né? Sempre que a gente tem um problema, o grupo inteiro está unido para poder resolver isso. E essa é uma das minhas grandes alegrias, porque até mesmo aqui na live que a gente vai fazer do João Carlos, a gente acabou construindo todo um cenário, o projeto ficou tão grandioso. E um dos grandes responsáveis por isso é justamente um fornecedor meu lá do Fantasma da Ópera, que era a empresa responsável pelos nossos efeitos especiais. E durante esse momento de pandemia, eles estavam com o galpão parado, todos os equipamentos parados, voltando do shows, então o equipamento que estava com o Lu Santos, com o Mumuzinho, vieram para o galpão e com o equipamento parado, eles falaram, bom, o que a gente vai fazer com isso tudo? Montaram um palco. E aí montaram um palco com todos aqueles equipamentos, com LED, com luz, não sei o que, babá, tudo para live. E justamente, tipo, a minha proximidade dele, justamente o respeito e a parceria que a gente sempre teve, fez com que ele me mandasse, tipo, ó, tô abrindo aqui o espaço da live e agora estamos traçando parcerias. Então, isso é uma das coisas que eu valorizo muito, principalmente dentro da minha produtora, porque essas parcerias são fundamentais para a gente poder erguer os projetos, mesmo quando os projetos não têm o budget que a gente desejava ou que às vezes a gente não vai ter o lucro que a gente esperava. E principalmente porque também principalmente também parceria nesse mercado de captação, né? De tipo poder chegar para o Bradesco e pedir dinheiro, poder chegar para outras marcas. Então esse vem sendo um dos meus grandes desafios, de poder erguer os projetos de uma forma mais, como eu posso falar, poder erguer os projetos de uma forma mais com mais estrutura, né? E dentro da busca, dentro daquilo que os patrocínios nos dão. Mas uma das minhas maiores alegrias é justamente porque dentro da minha empresa a gente também está passando muito tempo em planejamento, então podendo tipo mudar a identidade, a gente está passando por um momento de branding, né? Tipo reformulando toda a identidade, entendendo quais são os nossos produtos. E nesse momento tipo eu me vejo com produtos incríveis na minha mão, tanto produtos meus, mas também produtos de outras produtoras em que a gente acabou fazendo parcerias e relações comerciais para a gente poder fazer o projeto acontecer. Então, assim, quando essa pandemia acabar, vocês vão ver, tipo, musical da Manu Gavassi, musical com músicas do Ruge, Patrulha Canina, Cinderela, tipo, um dos grandes títulos, assim, que a gente está trabalhando agora é justamente trazer King Kong para o Brasil. Então, tipo, para mim é muito bacana isso, né? Por mais que às vezes o projeto vem de uma outra pessoa, a relação de cooperação para mim é muito importante e de união, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, no momento em que a gente tem de poder se unir forças para poder fazer algo acontecer, isso me mostra que, tipo, realmente as pessoas estão valorizando a minha marca, valorizando a minha empresa, o mais legal é que elas também querem ver o crescimento da minha empresa.
né? A partir do momento que elas confiam em mim para os projetos e confiam na minha marca para poder assinar. Mas é uma luta, até porque é um momento em que, assim, a gente não tem escritório, ainda mais com essa questão da pandemia, né? Tipo, você entender como que você vai organizar seu dia para poder trabalhar naqueles seus projetos, e que são projetos que, assim, talvez só aconteçam daqui 2 anos, 3 anos, mas que a energia que você tem que pôr agora é o que vai fazer com que não sejam 3, que não sejam 4. E fora que também é um mundo novo aí que a gente não faz nem ideia, a gente não sabe nem quando vai abrir os teatros, quando que quando o setor de entretenimento vai voltar ativa, e se vai voltar na ativa como era antigamente, né? Então, para mim também, e assim, eu me sinto até desafiado nesse momento ter a minha empresa, desafiado e ao mesmo tempo feliz, porque tendo o meu e podendo desenvolver os meus projetos, eu me adequo àquele momento. Então, hoje, tipo, estou produzindo lives. Estamos, tipo, vendendo lives para o mercado. Mas, tipo, daqui um ano, provavelmente eu não vou estar mais fazendo live. Mas o bacana foi justamente isso. De poder ter me reinventado para isso, e ao mesmo tempo uma das coisas mais que para mim uma das melhores coisas assim que eu consegui durante esse momento de pandemia também é que eu desenvolvi o sistema de live para minha empresa, onde tipo o único gasto que a gente tinha ali era na locação dos equipamentos de filmagem, mas todo o sistema de transmissão a gente tem. Então Eu isso acho. Desculpa. isso barateou muito os custos para a gente poder oferecer para os clientes. Eu, eu acho que você traz uma super perspectiva sobre como, assim, você cria seu portfólio de coisas, né, que você tem, seus skills, suas habilidades, seus contatos, e você mostra isso pra gente, como que dá pra gente se adequar numa área que eu acho que é a área mais difícil de se adequar nessa questão da pandemia, né, que é a questão da indústria do entretenimento, que é a questão do que a gente sabe que vai abrir por último, sabe? Então, acho que é muito energizante ouvir isso, porque se o pessoal da cultura conseguiu, e para eles era difícil assim, todos nós conseguimos usar o que a gente tem disponível para se adequar. E eu queria abrir para as perguntas, já que já surgiu um monte. Acho que o Natan, Natan, você quer falar a sua pergunta? Se você quiser abrir o seu áudio e perguntar, que você fez há uns minutinhos atrás no chat. Se não, eu posso fazer aqui. Ele perguntou como construir o networking nesse mercado de eventos. Eu acho que a gente já tocou em alguns pontos, mas só para dar um remember, assim, rapidinho. Deixa eu só, espera só um instante, deixa eu só falar aqui. Estamos aqui na montagem, deixa eu só mandar uma mensagem aqui, pessoal, que chegou um equipamento. Gente, podem continuar mandando as perguntas no chat, tá? Como construir uma rede de coworking, de networking? Isso. Bom, eu acho que assim, uma das coisas que eu sempre quisei muito, e às vezes é você você entender quem você é, tipo, entender qual que é o seu propósito e ser você, sabe? E se relacionar com as pessoas como você se relaciona com os seus amigos no colégio. Eu acho que principalmente isso eu vi muito durante a minha carreira, que às vezes quando você tenta ser quem você não é, justamente para você trabalhar o seu poder se aproximar de outras pessoas, você acaba não conquistando essas pessoas para você, né? Então, assim, tipo, eu acho que o primordial é isso, sabe? Então, tipo, eu conquistei muito também as pessoas pela a minha atenção, pela atenção que eu dava ao trabalho delas se sentirem valorizadas pelo que elas faziam. Seja, tipo, o cara da técnica que puxava o cenário desde do segurança na recepção e desde do presidente da empresa, sabe? Então, acho que o principal é você justamente poder ser quem você é,
mostrar para as pessoas que você está dando atenção para elas, que você está ali para ouvi-las, e para tipo poder enxergar o que elas estão fazendo. Uma das coisas que eu vejo que existe muito nesse segmento é justamente às vezes as pessoas irem nos backstages justamente para poder acompanhar o outro, se voluntariar para poder conhecer um pouco esse meio, né? Entender como que as coisas funcionam. Isso é uma das coisas que os produtores eles estão sempre abertos, até porque como não existe um LinkedIn de produtores, não existe uma graduação, como a gente falou, todo mundo começou do zero, todo mundo começou tipo ajudando a empurrar a caixa para poder fazer o palco, para poder fazer as coisas acontecerem. Então, na hora que a gente tem também a humildade de poder começar de baixo, você justamente começa a criar toda a sua rede de relacionamentos. E outra, às vezes eu sempre me surpreendi como às vezes aquelas pessoas que a gente às vezes nem dá bola são as pessoas que acabam nos ajudando, nos direcionando. Assim, hoje eu trabalho com o João Carlos Martins porque uma amiga minha que estudava no Rio Branco junto comigo virou solista do João Carlos Martins. E aí, numa conversa com o João Carlos Martins, falou: tem uma pessoa para te apresentar. Só que era uma pessoa que também eu não falava há quase 3 anos. Sabe? Então, eu acho que o mais importante é isso, você sempre ser quem você é. Porque as coisas acontecem das formas mais inusitadas que você espera. É isso aí, é muito... Acho que isso é verdade não só para o teatro, mas para qualquer área. O Gui Arruda queria fazer uma pergunta, Gui? Guilherme? Bom, não sei se ele está aí, mas de toda forma vou passar para a próxima, que é a Mariana Montefusco. Oi, primeiramente, eu queria falar que eu sou assim, eu sou alucinada por teatro musical, quem me conhece sabe. Todas as produções que você falou, que fez parte, eu assisti. Aqui em casa já é de lei que o meu presente de aniversário é assistir o musical no Teatro Renault, e eu queria saber que, assim, eu tenho muito interesse nessa área de teatro musical, e eu sei que, primeiro, com a pandemia, tá sendo muito complicado. Eu vejo a minha irmã, que é cantora lírica, ela sente os impactos diretos, ela está preocupadíssima com as questões dos teatros, até quando esses teatros vão ficar fechados. Pela primeira vez teve esse lance louco que a Broadway inteira fechou, e já cancelaram o musical de Frozen porque eles não iam aguentar o impacto. E eu queria saber se a sua perspectiva para o teatro musical é otimista, principalmente aqui no Brasil, tendo em consideração que o nosso governo não dá a atenção necessária à cultura, e também levando em consideração o cenário da pandemia atual. Bom, assim, esse é o dilema que eu passo todos os dias, né? Porque realmente a cada dia que passa é uma notícia diferente, um histórico diferente. Eu tinha um espetáculo, na verdade eu estava com esse ano inteiro, com 5 espetáculos para estrear, e ainda um evento da La Casa de Papel, que ia ser algo super gigante, e, tipo, do dia para noite, tudo cancelado. Então, assim, para mim até a quarentena foi um processo, né, de entender que, tipo, porque a princípio a gente começava, não, vai ser só um mês, vai ser, tipo, no máximo daqui a pouco a gente volta, assim, e é uma responsabilidade, né, como você tá como produtor, e principalmente como produtor do seu espetáculo, né, tipo, eu tava com um elenco do Rio de Janeiro aqui em São Paulo, as pessoas, tipo, investindo dinheiro próprio para poder estar ensaiando para uma peça que estrear em 15 dias, sabe?
Mas eu realmente acho que esse momento a gente tem que sempre tentar enxergar tipo as mensagens que essas questões têm para nos trazer, né? E eu acho que tipo principalmente para o artista esse é um momento de reflexão, mas também uma das coisas primordiais é entender que um artista também é empreendedor. Eu acho que esse foi o grande problema e até por isso grande parte dos artistas estão passando por um momento muito complicado, porque eles nunca entenderam o seu trabalho como um empreendimento, né? Como algo em que, além de tipo você subir no palco ou você fazer aquela audição ou você participar daquele grupo, como que você vende a sua arte? Como que você se interage com a sua arte? Como que você sabe onde você quer chegar e quais são os seus caminhos para você fazer para isso, sabe? E usar também as redes sociais de uma forma em que tipo mostre a sua carreira e seja tipo não apenas e que você não fique apenas no convencional da indústria, sabe? Eu acho que tipo essa é uma das grandes questões do momento. Mas assim, eu enxergo muito futuro ainda para o teatro musical. Claro que uma das coisas que eu fico até um pouco aliviado de certa forma é porque eu sei que grande parte das produtoras grandes elas quebraram e, tipo, provavelmente vão demorar para se reerguer. Mas, no meu caso, como uma produtora ainda pequena, é uma oportunidade para mim, é uma oportunidade para eu poder começar a colocar as minhas coisas no mercado ou de poder desenvolver espetáculos com custos menores do que os outros, né? Mas, claro, eu acho que a gente só pode pensar em retomada uma vez que é seguro para todos. Eu sempre enxerguei teatro como um templo. É, e basicamente uma das nossas funções é justamente promover uma saúde mental para as pessoas, né? Então eu acho que assim a gente tem que pensar no agora, o que que dá para a gente fazer agora para justamente continuar exercendo a nossa função de artistas, até porque o meu trabalho como produtor, eu também sou um artista, e claro, ter cautela, eu acho que tipo, o grande problema é esse, a gente poder é, é, tem que ser seguro para todo mundo essa retomada. Claro que é algo que, e ao mesmo tempo, a gente vai começar a enxergar um momento de basicamente democratização, porque também os valores dos ingressos estavam cada vez tão mais altos em que numa retomada da indústria, o público não vai ter capacidade de pagar R$ 300 para uma inteira, sendo que tipo grande parte dos espetáculos são para família e vão no mínimo 4 pessoas, sabe? Então acho que tipo é importante justamente para a gente poder repensar em tudo. É, e também dá valor, né? Eu acho que, tipo, uma das grandes questões que a gente estava vivendo também nesse setor era justamente uma... Assim, tava tudo muito corrido, tava todo mundo muito alucinado e realmente, às vezes, não focando na arte, não focando no trabalho como ator. Então, acho que, tipo, isso tudo vai fazer com que a gente repense sobre as nossas funções, mas também o que, que a gente quer entregar para o mundo e como a gente vai entregar para o mundo, né? Porque são muitas variáveis, mas assim eu enxergo um futuro muito otimista. Na verdade, assim, a questão do governo, da gente ter um governo que é anticultura, isso para mim sempre foi uma coisa que estava muito clara desde sempre, antes mesmo desse governo. A gente, na verdade, a cultura sempre foi resistência, mesmo lá há 1000 anos atrás. Então, assim, querendo ou não, essa é a nossa função. Só que a questão a cultura também é uma geradora de empregos, a cultura também é uma geradora de rendas. O teatro musical, ele movimenta cerca de R$ 1 bilhão.
por ano aqui em São Paulo. Então, eu acho que, assim, ao invés da gente também ficar se cercando nos discursos políticos, ou depender tanto do governo, também é hora da gente poder fazer o nosso, sabe? Tipo, da gente mostrar o nosso potencial econômico, assim como todos os outros segmentos, de certa forma, mostram. Não é à toa que, por exemplo, um Lollapalooza da vida não tem incentivo fiscal. Um show da Taylor Swift não tem incentivo fiscal. Só que o teatro, de certa forma, ainda tem, mas ainda também por conta de uma cabeça dos gestores de marketing que acreditam que, ok, tem dinheiro do governo, tem dinheiro de imposto para usar, então vou colocar na produção porque eu ganho em mídia, né? Não é um dinheiro que eu vou tirar do meu caixa. Mas eu acho que isso tudo que estamos vivendo vai ajudar muito para a gente poder desenvolver uma cabeça, até mesmo como é lá na Broadway, né? Que é de investidores. José, vou cortar aqui a lista de perguntas, que são várias perguntas. Se eu não te conhecesse há tanto tempo, né, eu ia ficar com a sensação de que você já começou nas grandes empresas aí, né? Você fala de números muito grandes, né? Fala em grandes investimentos, em nomes assim super famosos, né? E eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Quantos anos você tinha quando você fez o Broadway? 15 anos. José, você com 15 anos, você se arriscou absurdamente, sozinho, a princípio, com uma ideia muito grande, né, com um sonho muito grande, que tem muito a ver com Carbonell, ainda super jovem, você organizou um grande projeto, arrecadou muito dinheiro para um projeto social, né? Então, eu queria que você falasse um pouco aqui, eu acho que os jovens que estão te assistindo, muitos têm aí a sua idade, né, na época do projeto, né? Como é que foi você, tão jovem, fazer um projeto tão grande que arrecadou tanto dinheiro e sozinho, né? Se arriscou, né? Você não ficou ali reclamando ou pedindo ajuda para o pai, para a mãe. Eu lembro, né? Participei pessoalmente com você. Como é que foi isso, José? Né? Bom, assim para ser muito sincero para você, eu não lembro. Porque, assim, hoje, às vezes, eu viro para mim e falo assim, gente, cadê aquela coragem? Cadê aquela audácia, né? Envolveu quantas pessoas, José? Eu não me lembro agora de cabeça os números, mas foi um número grande, assim, em torno de umas 30, 50 pessoas envolvidas ali dentro do projeto. Foi algo muito grande. E é muito engraçado, né? Porque uma das coisas que eu sempre analisei muito dentro do meu segmento e dentro do meu trabalho é justamente a intuição. E isso é uma das coisas que eu valorizo muito, porque principalmente na produção, principalmente no segmento cultural, não existe, tem gente que tenta padronizar fórmulas, ou processos, mas eu acho que o mais importante é justamente você poder entender o que a sua mente, o seu corpo está falando, que tipo, ok, agora eu preciso fazer isso, eu, tipo, tive uma ideia de fazer algo assim, ou como que eu vou realizar. E isso foi uma das coisas que eu mais me surpreendi na hora que eu entrei, de fato, nesse segmento profissional. Porque eu via que coisas que eu fazia aos 15 anos, como, por exemplo, uma planilha de audição, uma planilha de trabalho, são coisas que são feitas, tipo, são formatos que já existiam dentro do meu segmento, ou como outras coisas que, assim, eu fiz naquela época e, tipo, depois eu entendi que eu precisava levar isso para a vida, sabe? E nesse sentido, tipo, a escola, o colégio, para mim, sempre foi um grande laboratório. E fez também com que eu pudesse me desenvolver e crescer de uma forma até mais exponencial, né? Porque eu já tive aquele momento de prática, eu já tive aquele momento de, ok, agora eu vou mexer numa mesa de som, vou mexer numa mesa de luz, sabe? Para daí depois chegar no Teatro Renault e poder ter uma conversa com um técnico ou ter uma conversa com um gringo de iluminação, tipo, tecnicamente falando, sabe? Então, assim, para mim, toda a minha adolescência, né? Todos esses meus
essa minha coragem e também, tipo, eu passava dias no teatro, eu passava, tipo, eu lembro que teve um dia que eu quase saí 1h pouco da manhã do Rio Branco, porque a gente estava montando coisa no teatro, e sempre, tipo, movimentei muita gente para fazer as coisas comigo e acreditarem nos meus sonhos, né? Às vezes até, eu lembro, até quando eu fiz o Grease no Rio Branco, durante, tipo, prestes da gente estrear, eu até virei pra diretora da época e falei assim, eu não sei o que que eu tô fazendo. Tipo, porque parecia que tava no modo automático, sabe? Parecia que tinha um José aqui dentro falando, não, você tem que fazer isso, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu falava, eu não sei o que eu tô fazendo, assim, tem um monte de gente acreditando no que eu digo, mas eu não sei se eu acredito no que eu digo. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é justamente você poder acreditar nos seus sonhos, sabe? Que isso vai poder te levar para um caminho e estar aberto também às oportunidades que vêm no caminho, às descobertas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que, né, só para quem perdeu o contexto, o Zé produziu quando ele estava quando ele tinha 15 anos um musical mesmo, um musical escrito com várias músicas de outros musicais, e era toda a produção mesmo, né, a parte de som, a parte de luz, os atores, desde a audição, as audições, conseguindo parcerias. Deu bastante trabalho. Bom, a gente tem que encerrar, mas eu só queria fazer a última pergunta, Zé, que é a pergunta tema que a gente está usando aqui no Conecta, que o que você, José Vinícius, formado, gostaria de dizer para o José Vinícius que estava no ensino médio, nesse momento de decidir, baseado no que você sabe hoje, no que você passou, o que você acha que é uma mensagem que você gostaria de passar para aquele José lá atrás? Eu acho que até na hora que você tinha me mandado um pouco essa mensagem, eu tinha pensado muito, assim, porque eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu chegaria onde eu cheguei. Tipo, eu nunca imaginei que eu estaria dentro de um Teatro Renault. Nunca imaginei que eu estaria, tipo, com o João Carlos Martins, sabe? Com um senhor de 80 anos e, tipo, ele falar comigo como se eu tivesse 80 anos também e, tipo, acreditar, sabe? O maior maestro do mundo inteiro, tipo, o que eu falo para ele, ele entende isso como uma verdade. Então, acho que, assim, se houvesse alguma mensagem, eu acho que é justamente isso, assim, se jogue, assim, porque realmente tem muito ainda para você viver. Eu acho que o mais importante eu sempre valorizei que os processos fossem algo muito leves e muito prazerosos. Então, acho que, por mais que às vezes a gente se encontre em desafios, a gente aprende muito em desafios. Tem uma grande profissional do México que eu conheci, que uma vez, tipo, eu estava trabalhando com ela, eu falei, Leslie, temos um problema, temos um problema. Ela virou para mim e falou assim, nós não temos um problema, nós temos algo para resolver. E isso para mim, tipo, é uma coisa que eu levo para minha vida, porque eu acho que é realmente isso, a gente nunca tem um problema, a gente tem algo para a gente resolver. Porque na hora que a gente fala um problema, vem uma carga tão pesada, tão negativa, que realmente parece com que as coisas vão se destabilizar e tudo vai e que o mundo vai morrer. E que a gente não vai conseguir subir a cortina. Então, acho que, assim, a gente tem que curtir, a gente tem que ser prazeroso, tem que ser dinâmico, sabe? A gente tem que aprender, sabe? A todos os instantes. E é exatamente isso que a Andrea falou, assim, se está com medo, vai com medo. Durante o momento que eu comecei a trabalhar com o João Carlos, né, eu desenvolvi um projeto para ele, e, tipo, na minha cabeça eu tava com uma coisa assim, gente, até parece, assim, que eles vão ouvir, tipo, eles vieram falar aqui comigo do projeto, mas esse projeto não vai ser meu, eles vão fechar com outra pessoa, até porque, assim, eu tenho 24 anos, e o cara tem acesso, tipo, com o Boninho da Globo, tipo, toma café da manhã com a Ana Maria Braga, tipo, quantas pessoas
incríveis desse segmento, eles não conhecem. E aí, tipo, falei, quer saber? Já que é para fazer, já que, tipo, caiu aqui no meu colo, vamos fazer, tipo, o projeto. Vamos elaborar o projeto. E aí foi, tipo, quando eu me surpreendi, tipo, com um vídeo do João Carlos, tipo, depois que eu mandei o projeto, falando, tipo, que a minha criatividade é uma das coisas que movem a juventude desse país. E é realmente isso. Eu acho que a gente tem que sempre... eu acho que às vezes a gente sofre muitas pressões dos nossos pais, ou até mesmo nossas, pensando, tipo, no mundo que existia, mas, tipo, essa pandemia realmente veio para nos mostrar que se o mundo já não estava sendo como era antes, agora que não vai ser mesmo, sabe? Então a gente tem que ir com medo, tem que se jogar, tem que acreditar, e assim, se não der certo, pelo menos alguma coisa se aprendeu, sabe? Quantos projetos, quantas planilhas, e nisso a Júlia já acompanhou de perto vários, quantos desejos, sonhos de, tipo, trazer coisas para o Brasil, eu ainda não concretizei, mas isso não quer dizer que eu não vou concretizar, ou não vão ser meus. Então, acho que, assim, o principal é poder acreditar nisso e tipo, experimentar e se jogar. Acho que é isso. Muito, muito, muito obrigada, Zé, por essa conversa tão inspiradora. Eu acho que a gente precisa trazer essa energia nesse momento que está sendo difícil para todo mundo. Então, muito obrigada por compartilhar sua experiência, seus aprendizados, suas mensagens com os alunos. Ainda tem várias perguntas que eu posso te mandar no privado, depois você me responde, só para a gente não deixar os alunos sem. Aí eu quero fazer um convite para todo mundo, porque eu acho que até é uma das coisas que a gente vem firmando muito nesse momento. Agora, na quinta-feira, às 8 horas, no canal do Teatro Bradesco, no canal do João Carlos Martins e da Energy Young, a gente vai fazer justamente o aniversário, a comemoração dos 80 anos do João Carlos. Vai ser uma live incrível. E eu acho que, assim, a gente tem muito para aprender com o João Carlos Martins. E vivendo, estando próximo dele, é um exemplo para mim, porque nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa de esperança, a gente precisa acreditar no futuro, a gente precisa acreditar que as coisas vão voltar ao normal, ou que, tipo, a gente vai encontrar saídas. E, assim, o João Carlos é um exemplo de quem teve diversos percalços no caminho dele, mas, tipo, ele nunca desistiu. Tanto que, assim, ano passado ele voltou a colocar os 10 dedos no piano, sabe? Com uma invenção de uma luva. Imagina você ficar 20 dias 20 anos sem tocar o instrumento que você era conhecido mundialmente e aquilo que você sempre teve desde a sua infância. Então, acho que a gente tem muito para aprender, mas eu acho que o principal é justamente a gente sempre acreditar, sempre sonhar, sempre ir lutar, sabe? E tá pronto para inovação. E para ser muito sincero para vocês, é muito mais divertido quando a gente tenta se inovar e tenta, tipo, desenvolver outras coisas, do que se a gente ficasse pensando que tudo ia ser exatamente igual e todo dia a gente ia voltar para o trabalho no horário tal, retornar no horário tal, voltar para casa e ter uma vida assim. Muito, muito obrigada. Eu queria falar uma última frase, né? Eu sei que já passamos bastante do tempo, aí já deve ter outra pessoa aguardando, mas quero agradecer, José, a sua fala aqui, né, e dizer para todos esses jovens que, e para você, né, que você continue com essa garra, né, de uma área tão desafiadora, né, que tem tanto preconceito, é tão difícil, vai ser impossível, não dá, né, como você trouxe aí alguns exemplos, e você, com o seu esforço, com a sua garra, com o seu trabalho, você está conquistando um espaço de muito sucesso. Parabéns, tenho muito orgulho. Porque, assim, um segredinho aqui nosso, né, conheço o José, assim, há uns 25 anos. Ele tem 24, mas eu conheço ele há 25 anos. Parabéns, José. Parabéns. Obrigada, José, pelo convite. José, muito obrigada, viu? Eu sou orientadora do ensino médio, não sei se você me conhece, né? Mas muito obrigada aí pelas suas palavras, pela sua garra. Essa frase aí, tá com medo, vai assim mesmo, né, da André?
Ela nos encoraja muito, né, dessa forma. Muito obrigada aí pela energia, pelas palavras aí, viu? Parabéns. Renata, e boa sorte aí para todos os alunos. Eu tenho certeza que vocês vão ter aí excelentes palestrantes aí no decorrer do dia. Aproveitem muito. E é isso, nunca desacreditem naquilo que vocês querem, porque realmente é o que vai movê-los a fazer acontecer. E é isso aí, Renzo. O meu nome também é trabalho, sobrenome, na verdade, a hora extra já passou faz tempo. Gente, então é isso. A próxima sessão vai ser 1 hora, então aproveitem para almoçar, fazer aquela meditação, para voltar, né, revigorados, porque a gente vai ter várias conversas legais como tivemos essa manhã. Obrigada, Zé, e obrigada a todo mundo que participou. Até mais. Um abração, tudo de bom aí para vocês. Obrigado, Carabanel, pelo convite e até breve.